E aí, gente, tudo bem? Hoje tem uma convidada especial. Se não der, a gente vai cortando. A gente tava assim, nossa, mas o que a gente vai falar? Ela falou assim, não, põe aí, a gente vai vendo, qualquer coisa vai cortando. Bom, a Priscila é meu love. Oi. A gente já tá 2 anos e pouco. Não, a gente fez 2 anos, não tá? Um ano e... Quase 2 anos, então. quase 2 anos. É... A gente tá nesse negócio de namorou, noivou, e agora a gente tá nessa amizade colorida, porque antes, quando a gente se conheceu, eu ainda não tava meio ao certo no lance da transição e acabei pegando ela de surpresa. Um pouco, assim. Tivemos algumas crises nesse... Aí a gente resolveu ficar nessa amizade colorida por conta também da minha transição e por conta do trabalho dela. E ela é uma das pessoas que mais convive comigo, que eu queria trazer para ela falar um pouquinho de como tá sendo todo esse turbilhão de coisas, tirando já essas coisas que vocês já sabem, mas eu queria trazer ela para falar, né? Falei assim, você que convive mais comigo. É complicado falar, mas assim, a gente teve alguns perrengues, né, na relação por causa disso, da transição. Acho que ainda tem, né, às vezes ainda tem alguns, não perrengues, mas alguns conflitos, mas eu acho que é mais a questão da mudança em si, né, a gente, querendo ou não, tem um pré-conceito como que vai ser, né, apesar que assim, eu nunca tive contato ou tive relação com alguém trans, então a gente fica meio assim, mas e se mudar isso, e se mudar aquilo, e se seu jeito mudar, e se aparecer isso, se aparecer aquilo, e aí a gente acaba ficando com um pré-conceito, né? E aí uma vez a gente conversou e falou assim, vamos deixar só as coisas acontecerem e vamos vendo como que vai ser essas mudanças, essa nova rotina, esse novo dia a dia. E aí ainda tem às vezes alguma coisa que a Thalita quer fazer, e aí eu já fico meio assim, será que vai ser legal, que não é? E aí acaba que depois, na hora que acontece, acaba que é legal, aí eu fico assim, nossa, por que eu fiquei tão insegura, né, sobre essa questão. Mas, como eu falo pra ele, é uma mudança sua, mas também pra todo mundo que tá em volta, principalmente pra mim, né, que eu tô mais próximo, então, mais próxima, quer dizer. Então, às vezes, fica com um certo receio. Mas a gente tá aí, firme e forte. Superando essas mudanças que tem hora que eu fico, eu não quero baba, mas eu falei assim, vou esperar pra ver quando vier, pra ver se como que vai ser. Eu não queria isso, aí vamos ver como que vai ser, então assim. A barba ainda não veio. A barba ainda não veio, tem que esperar pra ver como que vai ser. Não, ela fala assim, é uma das pessoas que mais me apoiou no negócio. Quando eu entrei no HC, que ela trabalha com as médicas e tudo, então ela tem contato sempre. Eu vou agora dia 27/4. E aí as médicas falam com você como que eu tô, né? Às vezes acontece alguma coisa, eu encontro com as médicas até agora foi só médica que atendeu ela, então às vezes eu encontro elas em algum evento, alguma coisa, e elas perguntam, ou eu comento, tá acontecendo isso, aí elas, Pri, é normal, é tranquilo, é assim mesmo, né? A Thalita fica muito insegura, muito ansiosa para algumas coisas, então, igual teve em fevereiro, que ela não conseguiu ver a receita, então eu tive que conversar no WhatsApp com a médica. E aí a médica foi super tranquila comigo, me mandou a receita no meu WhatsApp, mas enquanto isso... Eu já tava gritando no WhatsApp.
Enquanto isso ela conseguiu baixar o aplicativo lá e baixar a receita também. Mas aí a gente viu que tava no telefone errado. E aí a Thalita depois entrou e arrumou, né? Então assim, ela fica toda essa, né, ansiosa. Então assim, e aí eu fico tentando também descobrir assim, né? Me informar mais sobre algumas coisas. Então quando eu encontro com alguém em algum evento, eu falo, eu comento, porque tá assim, assim, assim. Eu falo, não, Pri, é assim mesmo, é normal. E aí eu tento transmitir isso pra ela, né? Mas. Você já é mais calma, é duas sagitarianas, né? Então você imagina. Não, uma tem mais cabeça que a outra. Eu acho que você é mais cérebro que eu vou muito pro lado do coração. A emoção, né? Nossa senhora. E tipo assim, aconteceu esse negócio no HC porque não fizeram a ligação e aí eu tinha que tomar a segunda dose, que era depois de 3 meses, só que ninguém me falou que tinha que entrar no sistema do HC, que lá se retira a receita, pode imprimir, levar, né? No entanto, a Priscila já estava com a receita e eu também tinha conseguido pelo sistema. Mas enfim, quais mudanças que você achou mais assim nesse tempo todo? Tanto física como emocional. Eu acho que tudo foi um pouco, assim, acho que quem te viu antes e vai te ver agora, talvez a mudança seja maior. Pra gente que tá no dia a dia, se fala todo dia, se vê sempre, com muita frequência. Então são mudanças meio sutis, mas eu vejo que o seu corpo mudou. No início, quando ele falou de começar a transição, eu falava assim, nossa, sua essência feminina é tão mais feminina do que a minha, porque eu me sinto às vezes tão bruta, tão homem em algumas questões, assim. Eu digo homem, né, na questão de tipo assim, de não dar tanto, não focar tanto em detalhes, ser mais tranquila em algumas questões. E ele sempre foi uma pessoa muito delicada, muito atenta aos detalhes, aos mínimos detalhes. Então eu ficava falando assim, nossa, sua essência é tão feminina, né, que eu me sinto até mais masculino do que você em algumas questões. Mas hoje isso já mudou um pouco. Você já perdeu um pouco disso. Você acha? Acho. Acho. Ixi. Não que você continue atento aos pequenos detalhes, não é isso, mas assim, alguma coisa já mudou, não sei te explicar ao certo, mas aquela essência, aquela feminilidade, já se perdeu um pouco. Físico, nem tanto, acho que teve algumas coisas que mudaram, né? Eu acho que a questão da formação do corpo, né? Ela tinha cinturinha, agora já não tem tanta. Agora já tá tudo reto. Os seios diminuíram. Aqui já tá, apesar que ela faz, né, ele faz academia para fortalecer, para aumentar mais a parte do ombro, então isso já deu um tchan totalmente diferente. Acho que ajudou bastante, porque antes ele fazia academia, né? Tem um bom tempo que você tá fazendo academia. Comecei 1 ano antes da transição. Então para fortalecer. Para fortalecer a parte do ombro, né? Aumentar. E assim, depois que começou a tomar o hormônio, isso mudou muito. O que antes não fez efeito em 1 ano, em 6 meses mais ou menos de teste já fez. Né? Eu acho que é isso. É difícil focar no... E a voz, né? A voz mudou também. Esses dias a gente assistiu um vídeo de 1 ano atrás, que foi o vídeo que a gente foi lá no evento do Muay Thai que você tava falando com a Ana Cristina. Gravou o vídeo, eu falei assim, gente, a gente que tá no dia a dia, a gente não percebe. Assim, percebe, mas não é aquela coisa, né, você não vê a diferença tão gritante. Mas esses dias a gente foi ver um vídeo do evento de Muay Thai que a gente foi o ano passado.
e que ela participou de uma entrevista e na hora que ela falou, não, já tem 1 ano, e aí eu fui ouvir e falei, gente, tá totalmente diferente. Aí dá pra você ver a diferença muito grande, entendeu? Mas no dia a dia eu não percebo tanto, apesar que mudou, sim. Né? E aí ela tem reclamado, né, que ela tá doendo a garganta. Parece que eu tô doente mesmo, nossa, é ruim. E às vezes não dá pra falar um pouco mais... Eu tô assim por dentro falando super baixinho. E parece que tá saindo um rouco mesmo. E o pessoal acha que eu tô doente, mas é a voz mesmo. Parece que cada vez tá pior. Mas acho que... Mas é isso, não é? Eu sei também o tanto que é difícil pra ela sobre esse lance, porque ela me conheceu antes e aí depois eu decidi fazer a transição. Então a gente tá uma acolhendo a outra dessa forma. Ainda tá esse lance de falar no feminino, um pouco no masculino. E eu já, tipo... ela ainda consegue falar mais do que eu, mas ainda não consegue falar o meu nome no masculino. Mas ela sabe falar bem. O Thales ainda não sai. Mas ele, ou ela ainda às vezes sai. Mas, né... Acho que é tudo novo pra todo mundo, até pra mim também. Imagina você tá a vida toda se referindo a pessoa feminina e depois ter que mudar. Mas quem, assim, vem de fora, é uma pessoa que eu não conheço, exemplo, tipo, eu fazia um serviço de jardinagem ali da academia com um cara e ele tava me enrolando pra caramba, até que eu fui atrás de um outro e aí eu já me anunciei como Thales, né, no WhatsApp, no Instagram tá lá, Thalita/Thales e a bandeirinha. E aí ele já veio falando como masculino, tudo. Aí depois ele falou Thalita, eu falei, não, é Thales, eu expliquei tudo. E aí ele veio fazer o serviço. Então, pra quem tá vindo de agora, que eu não conheço, eu acho que fica mais fácil me apresentar da forma que eu quero ser chamada futuramente, né? Que isso vai acontecendo aos pouquinhos. Com as pessoas novas, sim. E com as pessoas mais antigas é aquele negócio de falar... Dá um tempo. E conforme vai ajeitando, eu não tenho problema com isso mesmo. É até a forma também de você falar, né? Tipo, pedir pra pessoa te chamar. Porque você não pede, você deixa a pessoa bem à vontade. E isso é legal, porque... Né, aquela coisa de, tipo, quem já conhece, sempre falou no feminino e com nome feminino. Então é difícil fazer essa mudança, mas eu acho que tem hora que você acha que você tem que começar a pontuar essas pessoas. Até eu mesmo, tipo, amor, sim, a gente já teve é Thales, não é Thalita. Entendeu? Pra ver se eu começo, porque no início de falar algumas coisas, né, direcionar ela a ele no masculino era difícil, mas aí depois eu fui acostumando, então... porque você é muito preocupado, né? Você é muito não sei o quê. Tudo isso eu colocava sempre no feminino, né? E depois eu fui trocando aos poucos no masculino. É claro que às vezes uma outra coisa sai, mas é bem menos já hoje em dia. Sim, acho que né? Você é uma das que E mais foi, mas foi você se posicionar, tipo... às vezes nossa conversa no WhatsApp, tipo, falar, em vez de falar, eu tô preocupada, falar, eu tô preocupado com isso, alguma coisa, a gente vai lendo, então a gente vai vendo, é no masculino, tem que corrigir a palavra. E acho que na hora que você começar também a posicionar, tipo, por favor, me chama de Thales, acho que vai ser mais fácil, pessoal, é porque você ainda tem deixado o pessoal bem à vontade nessa questão. Sim. Entendeu? Acho que na hora que você começar a falar, me chama de Thales, fazendo favor. Me chama de Thales. Eu acho que o pessoal... transição. eu acho que o pessoal vai começar a... eu acho que conforme vai ficar mais masculino, eu acho que vai sendo... Também facilita, né? Um lance mais natural, entendeu? E aí, tipo, a gente tá assim, tá vendo o que vai acontecer, mas eu achei legal da gente ter essa conversa, ela é mó tímida também. Muito. Falei pra ela fazer um vídeo antes. Falei que ia ficar 5 minutos. Falei pra ela fazer um vídeo antes, não fez. Falei pra ela escrever, não escreveu. Falei pra ela falar um áudio, nada. Falei, vamos pegar hoje já pra fazer.
E eu falei que ia ficar 5 minutos aqui. Ela falou assim, não, eu vou fazer 5 e já vou sair, você fica falando no vídeo. Eu falei, não, já fica aí, pô. Mas o importante disso tudo, tirando todos esses lances das mudanças e tudo mais, é o carinho, o respeito. Que a gente realmente não sabe o que vai ser daqui futuramente, se a gente vai casar, não vai, se cada um vai seguir, mas a gente falou que vai continuar com a amizade, a gente vai conversar, a gente vai se ver. Apoiando sempre no que puder. Ela é a pessoa que mais me apoiou desde o começo, então entendo também algumas partes dela também que estejam meio em cima do muro e eu também não quero atrapalhar com isso, então a gente achou melhor ser assim, mas o importante é esse carinho, essa amizade e talvez a maré. Ixi, desligou. Vai ter acabado a bateria. Acabou. Voltamos, acabou a luz de um dos de cima. Então é isso que a gente tava falando? Acho que é mais isso. Mas igual a gente fala muito, é importante a gente estar junto e independente de como isso se chama e independente de como vai ficar, acho que é o apoio que a gente Que nem você se dá. falou, talvez amar é isso. Talvez amar isso. Então é isso. Hoje. Obrigado por ter vindo falar um pouquinho. Tá mó tímida, então. Deixando pra você, Ivan, Luciana, quem mais eu falei? A Mayara, Carol, pra vir falar um pouquinho sobre o que vocês estão achando. A Dani ficou de fazer um vídeo também. Quem sabe agora você começando, pessoal, não faz também pra falar um pouquinho sobre. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.